Olá, boa tarde a todos. Estamos em mais uma edição do ICB em Pauta, o programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos debater o tema Mulher na Ciência, Ações e Percepções e Ações. E nós temos aqui, para discutir esse tema, a professora Patrícia Gama, que ela é diretora do ICB. Ela é bióloga, tem o bacharel em biologia e licenciatura também em biologia. Ela fez o doutorado dela pela USP, em ciências, especificamente na área de biologia celular e tecidual. O doutorado ela fez pela Universidade de Nova York e no ICB ela é professora titular do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento. Ela atua na área de biologia celular e tecidual, com enfoque nos mecanismos de controle do crescimento e desenvolvimento gastrointestinal. Como gestora, ela tem experiência, além de diretora do ICB, também como diretora da Sociedade Brasileira de Biologia Celular e da Federação Internacional de Biologia Celular, além de coordenadora da rede USP de Biotélios. Bem, nós escolhemos esse tema, Mulher na Ciência, Percepções e Ações, exatamente porque este é o mesmo que no dia 8 a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. Então, nada mais apropriado do que nós trazermos uma mulher com uma postura, com uma condição de liderança numa instituição de pesquisa. Então, professora Patrícia, vamos começar? Vamos sim. Boa tarde. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Professora, nos últimos anos cresceu significativamente a participação de mulheres no ambiente da ciência brasileira. Cresceu, hoje as mulheres já constituem maioria dos representantes, dos participantes nos grupos de pesquisa do CNPq, por exemplo, nas lideranças dos grupos de pesquisa. Infelizmente, o CNPq interrompeu as suas estatísticas em 2016, mas, naquele momento, a participação de mulheres na liderança dos grupos já era significativamente maior, eu estou falando em 2016, em relação a 2000. Eu acho que se aquela curva continuou, provavelmente hoje as mulheres já equivalem aos homens na liderança de grupos de pesquisa, do CNPq. Mas, enfim, há um equilíbrio, se não uma presença já majoritária, hegemônica das mulheres no ambiente científico brasileiro. Agora, eu pergunto se no seu modo de entender, nós já estamos numa situação favorável do ponto de vista da participação da mulher na ciência, vis-à-vis a participação dos homens. Bom, Zé Roberto, eu acho que a gente tem dados, você colocou dados importantes, o número de mulheres fazendo ciência, hoje fazendo pesquisa, e existe uma diferença grande entre as áreas do conhecimento. Então, na área de biológicas e aqui na área biomédica, que é a área onde nós estamos, nós temos um número realmente crescente de mulheres fazendo ciência, liderando grupos, publicando seus artigos científicos. Então, assim, a gente tem, sim, um crescente que nós observamos na ciência de um modo geral, mas dentro aqui da nossa unidade na universidade, esse número é crescente e é fácil de detectar. Na área de conhecimento específico onde eu atuo, que é a biologia celular, isso também é um dado aparente. Então, a gente entende que dentro da área de ciências biomédicas nós temos um contingente cada vez maior de mulheres liderando grupos e de meninas chegando na ciência, entrando na área de pesquisa. Então, acho que em termos de laboratório, de produção e de contabilização do que é feito na ciência, nós temos esses dados, sim. Do ponto de vista do dia a dia,
no laboratório, na preparação de papers, na apresentação de papers em congresso, na convivência com colegas, né? Você já está há um tempo razoável, né, na vida acadêmica, científica. Como é que você compara o momento de hoje com o momento de antes? Quer dizer, literalmente o seguinte: a presença da mulher, a presença física da mulher nos ambientes da prática científica, como é que você vê a evolução de, por exemplo, quando você se tornou professora do ICB, com este momento? Eu acho que isso mudou bastante. Eu estou no ICB desde da época do curso de graduação, né, dentro do curso de biologia, fazendo já estágio, e aí a gente tinha uma outra estrutura de universidade que, na liderança de pesquisa, ela era com certeza dominada por homens, e a gente via naquele momento, e mesmo quando eu fui contratada, em 98, uma diferença ainda no número de mulheres contratadas no dia a dia, nos laboratórios, tinha uma entrada maior de homens na carreira. Então, nós tínhamos um número de mulheres, um número menor, e tínhamos um número de mulheres também atuando com um menor grau de liderança. Então, isso é notável hoje, se nós pegarmos o instituto, o ambiente onde nós estamos nos laboratórios, a gente vai ver uma inserção maior de mulheres fazendo pesquisa, publicando e fazendo liderança, ou se preparando para a liderança, né? A gente nota que, mesmo em termos de pós-graduação, os cursos que nós temos no Instituto, em vários dos cursos, nós temos 6 cursos, dos 6 nós podemos notar um aumento do número de mulheres fazendo pós-graduação. Então, eu acho que houve uma mudança, e eu acho que é importante a gente colocar que essa mudança também talvez tenha crescido pelo interesse das meninas desde a escola até a carreira acadêmica, né, o ingresso na faculdade, o ingresso na área. Então, eu acho que o interesse pela ciência cresceu, e cresceu com isso a oportunidade das mulheres, baseado com certeza no mérito. Nós não temos uma questão de cotas, né, para isso, nós não trabalhamos com isso, mas sim no mérito acadêmico-científico. Então, acho que é importante a gente colocar isso. Acho que o interesse, de modo geral, cresceu. Patrícia, e com relação aos cargos de gestão, vamos dizer, na primeira esfera de poder das instituições de pesquisa, na universidade especificamente, reitoria, pró-reitorias, presidência de conselhos, comissões centrais, você acha que já há um quadro que se possa considerar satisfatório? Não, não existe um quadro satisfatório ainda, e eu acho que é muito importante que, nesse caso, né, as mulheres se disponibilizem, encontrem esses nichos também, né? Então, eu acho que na esfera de poder, a universidade hoje, ela tem uma reitoria composta por um reitor, uma vice-reitora. Aqui no Instituto nós procuramos também um diretor, uma diretora e um vice-diretor. Então, a gente tenta, eu acho que essa harmonia é muito importante, esse equilíbrio, claro, as pessoas têm que ter uma aptidão por essas funções administrativas, têm que considerar isso na sua rotina, né, como isso vai funcionar na sua rotina, mas eu acho extremamente importante a gente registrar que, quando a gente olha para as instituições, as nossas unidades dentro da universidade, não há ainda esse equilíbrio. Então, eu escrevi um texto, né, que foi divulgado aqui no Instituto no Dia da Mulher, sobre a única mulher, né, baseado num livro, e é verdade, assim, muitas vezes eu estou num ambiente de trabalho, em uma reunião deliberativa qualquer, onde eu ainda sou a única mulher na sala.
E isso não porque não haja intenção de selecionar ou de convidar outras mulheres, mas porque nós não temos na distribuição das unidades da USP, de uma forma geral, mulheres nas posições de direção de uma forma equilibrada. Então, não temos, né? Nas pró-reitorias busca-se isso, então a USP tem um USP Mulheres, né? Isso foi criado já há algum tempo e é um trabalho bastante importante de incentivo a esse caminho. Mas esse equilíbrio ele ainda não existe na universidade, não há aqui na USP e acredito que não haja também em outras universidades. E quais que seriam os desafios assim que a mulher ou as mulheres na academia têm ali na frente para superar de modo a participação das mulheres nas decisões, principalmente nas grandes decisões, se estabeleça? Quer dizer, qual é o desafio da mulher, Patrícia? Eu acho que o desafio ainda é o equilíbrio de tarefas, né? A quantidade de tarefas que são colocadas no ambiente de trabalho, seja na universidade ou fora dela, e aquilo que se tem socialmente em termos de família, de atribuições. Então, acho que cada vez mais os homens vêm ocupando essas funções e isso vem liberando o tempo da mulher para se dedicar a isso. Então, isso é um desafio em termos de organização de vida, de sociedade, de trabalho, e isso tem que funcionar, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem a pensar é aquilo que a gente quer como prioridade, né? E como estabelecer essas prioridades e dar equilíbrio a elas. Não é só desviar nem só para o trabalho, nem só para a família. Eu acho que é importante fazer esse equilíbrio e fazer com que as pessoas participem desse momento, né? Como um desafio. Patrícia, me diga uma coisa, o que diferencia a mulher do homem, né, na gestão de instituições de pesquisa, no fazer ciência? Qual que é a diferença fundamental que você entenda? É muito interessante observar isso, né, Zé Roberto? Eu acho que é muito interessante, assim, eu já passei por funções de gestão, compartilhando a gestão só entre mulheres, ou então em grupos só de homens, onde eu era a única mulher, e agora dividindo a diretoria com o professor Taborda. Então, assim, eu acho que tem um olhar, né? Eu acho que a mulher, ela tem um olhar diferencial e diferenciado para os problemas, para a rotina, para o cotidiano. E o homem traz um senso prático de execução, de fluxo de trabalho, né? E às vezes a mulher vai levar mais tempo para tomar uma decisão e o homem vai tomar uma decisão mais rápida. Então, acho que esse equilíbrio ele é extremamente importante e essas questões são complementares, independente do gênero. Eu acho que a diversidade aí é muito importante, porque é a forma como as pessoas pensam, né? Como elas direcionam o olhar. Então, acho que a mulher tem um olhar bastante sensível para muitas coisas que muitas vezes os homens não têm e não vão observar facilmente na rotina ou no cotidiano. Então, eu acho que essa sensibilidade traz um algo a mais, não pode se tornar um problema, porque ela não pode se tornar algo maior, né, do que ela deveria em termos de tempo, de como isso vai ser utilizado e pensado, mas eu acho que é importante, é um olhar diferente. Então, acho que é isso e esse equilíbrio é fundamental. Patrícia, você chegou a uma condição hoje que é muito importante, relevante na vida científica do país. Agora, como é que começou isso? Foi um estalo que te deu num dado momento? Ou isso veio uma coisa da sua trajetória de vida?
Conta rapidamente para a gente como é que foi, como é que É, nasceu a Patrícia que chegou a diretora do ICB. eu acho que é uma questão de trajetória, né? Eu acho que, assim, é aquela coisa desde criança, né? Daquela menina que queria, era muito tímida, mas queria liderar um grupo, queria liderar uma equipe em diversas situações na posição já de organizar. Então, né, eu sempre carreguei essa questão da organização. Isso vem muito também, eu acho que da força, né, da família. A minha família tem mulheres fortes, né, com perfil forte e com posicionamentos fortes, então eu acho que isso vem vindo junto com a gente. E dentro da área, eu acho que eu fui tomando a área, né? Eu já queria a área de ensino, de pesquisa, já era algo que era muito marcado para mim, mas eu não pensava, obviamente, em chegar numa posição de gestão, da diretoria do Instituto ou qualquer outra posição que seja, mas eu acho que isso vai vindo naturalmente porque a gente vai aprendendo, né? E eu acho que esse aprendizado é contínuo. Então, todos os dias, com todas as situações que nós temos aqui, a gente aprende muito. E isso vem sendo construído ao longo de uma história. Então, acho que não é uma questão de repente, né? Eu fui eleita para essa função, existe uma eleição, mas eu me disponibilizei a executar essa função hoje. Então, a gente, né, veio a essa função por conta disso, né, por conta de um processo. Então, acho que aí, dentro dessa história, além da estrutura familiar, eu tive dentro da universidade pilares muito importantes, outras professoras que foram importantíssimas na história ali dessa minha condução. Então, eu acho que isso funcionou muito para construir esse modo de fazer a gestão, de raciocinar. Então, aí há pessoas, né, a quem eu realmente agradeço por terem contribuído demais para essa função que eu tenho hoje. Professora, você é a segunda mulher a ocupar a diretoria do ICB. A primeira foi a professora Magda Sampaio, Carneiro Sampaio, né? Acho que já há cerca de 20 anos. Dentro do que você sabe da gestão da professora Magda e do que você já vivenciou como diretora do ICB, faz quanto tempo mesmo, Patrícia? 9, 10 meses? Agora, estou desde julho, né? Desde julho. Então, dentro do que você sabe da gestão da professora Magda, do que você já vivenciou, o que essas duas mulheres trouxeram na maneira do ICB ser conduzido? Já é possível você ter uma leitura a respeito disso? É uma pergunta interessante, Zé, porque assim, tanto eu como a professora Magda, na carreira, na área de pesquisa, a gente trabalha justamente com a área de amamentação, com cuidado infantil, então tem uma questão aí muito feminina colocada, né, dentro da área de pesquisa. Agora, eu acho que tem uma questão do olhar, né? Quando eu fui contratada e ela era diretora, ela fez uma recepção, algo muito simples, mas para trazer os professores que estavam sendo contratados naquele momento, para apresentar o instituto. Então, eu acho que isso é algo que às vezes se perde, né, na gestão ou diminui, mas que quando a gente resgata esse olhar ou a delicadeza com os outros, eu acho que quando a gente resgata isso, faz muito bem ao próximo, né? E hoje eu acho que a gente sente muito isso, né? Pelo momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que manter, né? Procurar manter e não esquecer dessa, né? Da gentileza, da delicadeza, da simplicidade. Então, eu acho que lá atrás houve esse momento, né? Eu senti esse momento.
e esse cuidado. Depois a professora Magda saiu do ICB e foi para outra unidade aqui da USP, mas eu acho que tem, né? E não que os outros gestores do Instituto, outros diretores não tiveram, claro que tiveram, mas eu acho que são pontos que nos conectam, que vão por aí. Me diga uma coisa, Patrícia, você acha, você faz uma leitura que a universidade hoje está atenta, preparando as graduandas de hoje, por exemplo, para que elas sejam Magdas e Patrícias ali no futuro? Eu acho que sim. Eu acho que isso mudou também, né? Voltando àquele ponto inicial da conversa, eu acho que sim. A gente vem preparando à medida que a gente estimula a participação das alunas, né, que a gente enxerga a diversidade nos nossos alunos como um todo e a gente procura estimulá-los todos para esse caminho melhor, para esse caminho mais humano, para esse caminho mais simples. Mas eu acho que a universidade criou, sim, ferramentas com os direitos, as comissões de direitos humanos nas unidades, o USP Mulheres, como eu falei. A gente tem aí prêmios que foram criados nas diversas frentes, né, no país e fora do país. Então a gente tem ali, há algum tempo atrás, um prêmio, né, de uma indústria importante de cosméticos, do prêmio L'Oréal, que foi concedido a várias pesquisadoras e várias delas daqui da universidade. O prêmio, a SBPC estabeleceu um prêmio importante, que é o prêmio Carolina Bori, para destacar, porque eu acho que o histórico, o grande problema é não fazer jus à história, né, e algumas mulheres terem ficado à margem dele. Então, acho que esses prêmios resgatam isso e fazem com que a gente não esqueça, né. Eu acho que assim como a gente tem prêmios dedicados às mulheres, nós temos que ter outros prêmios dedicados a todos, considerando o mérito, obviamente, de cada participante ou de cada participação. E dentro da universidade, das sociedades científicas, então, a Federação Brasileira das Sociedades, né, de Biologia Experimental, a FESB, ela criou um programa discutindo o papel da mulher na ciência, e isso é trazido a cada congresso que a FESB faz. A FAPESP criou Meninas na Ciência, então existem outras iniciativas em várias frentes, em vários locais, que eu acho que ajudam a preparar, né, a tirar das mulheres e das meninas que chegam essa ideia de que eu não vou conseguir, porque em algum momento eu vou ter que me dividir entre cuidar da minha família e cuidar do meu trabalho, né? Eu acho que isso vem sendo plantado e a gente vê isso nas lideranças estudantis, na representação dos estudantes na universidade, nos diferentes colegiados. A gente tem ali estudantes de destaque e eu acho que é isso que é importante, né? A gente estimular, tirar esse estigma, né, de que não pode, ou que não vai conseguir, ou que não é competitivo, né, o que não é verdade, porque todos somos competitivos e temos que ser competitivos da mesma forma. Então, acho que são formas de trabalhar diferentes, como eu falei, complementares e que são importantes de estarem juntas, né? Então, acho que a universidade tem que ter esse olhar e resgatar essa história e no ambiente científico de um modo geral, resgatar a história das mulheres e estimular, sim, as meninas, isso desde da escola, né? Assim, é que todos tenham esse preparo e esse respeito. Patrícia, você está acentuando, né, essa questão de uma maneira mais sutil das mulheres atuarem, né? Mas me diga uma coisa, ainda há necessidade, eventualmente, da mulher ter que sustentar uma posição com mais firmeza para poder ser ouvida no ambiente acadêmico? Sim, eu entendo que sim, eu entendo que essa firmeza, né, ela tem que aparecer, porque muitas vezes
fica aquela sensação, né, de fragilidade, de que a mulher não vai conseguir tomar uma decisão de uma forma firme, ou que vai sustentar uma determinada decisão. Então, eu acho que sim, essa firmeza tem que acontecer, e ela tem que acontecer diante das diferentes situações, né? Ela não é que a mulher vai ter que se impor no grito, né? Mas eu acho que tem que ser firme em todos os sentidos, ser coerente, ser firme. Então eu acho que isso vale, de novo, né? Vale para todos, mas não tem porquê se pensar que a mulher não vai ter esse papel por uma questão de uma fragilidade qualquer. Então, acho que muitas vezes essa firmeza na fala, na colocação, ela tem que aparecer, ela tem que trazer segurança, né? Ela tem que mostrar que há uma segurança. Então, não é uma questão para se impor, mas sim para mostrar que há uma decisão segura, né? Então, acho que é isso. Certo. Patrícia, você citou prêmios, iniciativas, né, que visam contemplar, lançar luzes mais fortes para a atuação da mulher na ciência. Eu tenho uma pergunta agora para você, diferente, no seguinte sentido. A ciência, na sua maneira de entender, a ciência, talvez a gente tenha que focar no Brasil, a ciência brasileira, você acredita que ela está olhando para a mulher adequadamente, a mulher como sendo o foco do conhecimento científico, quer seja ele feito, buscado por homens ou por mulheres? Eu acho que essa questão é bastante importante, assim, eu vou colocá-la do lado de pesquisa mesmo, né, científica. A gente, um exemplo clássico, né, que a gente usa para falar sobre isso, é assim, na pesquisa, até hoje, por exemplo, nos campos, né, da fisiologia, da farmacologia, as drogas que são testadas, as doenças que são estudadas, até há pouco tempo atrás, a amostragem era feita com base num adulto homem, né? Então, isso é muito interessante porque você desenvolve um determinado medicamento, por exemplo, que vai funcionar muito bem num adulto homem, enquanto que não se preocupava, né, não havia preocupação até recentemente em saber se aquele medicamento teria o mesmo efeito numa mulher adulta, né? Então, várias iniciativas começaram a aparecer no mundo todo, e eu posso citar a Sociedade Americana de Fisiologia nesse ponto, em que ela buscou criar, dentro de seus eventos e dentro da sociedade, caminhos de incentivar a pesquisa. Há amostragens duplas em que se pudesse fazer avaliação de resultados comparativos, e isso foi extremamente importante, né? É extremamente importante, precisa de mais incentivo, é muito importante que essa mescla aconteça, que as análises aconteçam, porque aquilo que vai funcionar bem para um não vai funcionar bem para outro, né? Pensando no homem e na mulher separadamente, né? Eu não estou nem falando, nem tocando em toda a diversidade que a gente pode ter. Então, acho que é muito importante ter essa distinção. Em termos de foco de pesquisa, é importante a gente ter esse poder de comparação, né? Que isso realmente ficou muito à margem para a ciência como um todo. Muito bem. Professora Patrícia, os nossos 30 minutos previstos se encerraram aqui. Mas, Sim. naturalmente, que essa questão da mulher na ciência, ou da ciência para a mulher, são duas faces muito prósperas, né, do ponto de vista da discussão. Eu gostaria de perguntar o que a mulher Patrícia, a pesquisadora Patrícia, a professora Patrícia, a diretora Patrícia, como é que esse conjunto de faces da Patrícia quer encerrar essa nossa conversa.
Eu quero encerrar dizendo que a gente tem que acreditar no que a gente faz, gostar muito do que a gente faz, né? Eu acho que sendo preparado, bem preparado, qualquer um de nós pode se colocar, ter firmeza, ter delicadeza, e isso não vai ter nenhum tipo de repercussão em termos de nenhum tipo de conotação. Então, eu acho que é muito importante partir do ponto de acreditar e fazer aquilo que a gente mais gosta. Então, acho que isso tem que servir de alavanca para aquelas meninas e para aquelas mulheres que querem algo, que gostam de algo, mas acreditam que não vão ser devidamente recompensadas ou reconhecidas em função por serem mulheres. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que não é esse o caminho que a gente tem que encontrar, né? Eu acho que o caminho tem que ser fazer, acreditar, merecer aquilo e realmente fazer aquilo que a gente gosta para buscar os melhores resultados. Eu acho que é esse que é o ponto. Muito bem, professora. Muito obrigado, viu? Muito E, obrigada, Zé. e fiquemos na torcida, né? Acho que não só na torcida, né? Nas ações também, para que, de fato, a presença das mulheres na ciência se faça mais representativa e também, inversamente, né, que o gênero feminino seja também observado com mais atenção, acuidade pela ciência, né? Com Eu só um certeza. aviso final, Patrícia, que essa nossa entrevista, o vídeo dela estará disponível já já na página do ICB, no Instagram, e também no canal do ICB no YouTube. O nome do canal é ICB USP. Então, quem chegou um pouco mais tarde aqui, pode ver a íntegra da nossa conversa posteriormente. Então, até logo a todos. Obrigado, Patrícia. Tchau. Obrigada, obrigada, Zé. Obrigada a todos.